Olá, sexto ano, bom dia! Vamos começar mais uma aula de História. E a nossa aula hoje será uma revisão. E a Denise vai fazer uma revisão do que nós já estudamos por meio da correção de atividades, tá certo? Então já pegue o seu caderno 2 para você poder acompanhar essa revisão acompanhada da correção. Bom, meus amores, primeiramente, abra seu caderno 2 na página 15, que foi a atividade que tia Denise passou na aula anterior. Na página 15, tinha duas questões, só que tia só pediu para vocês responderem a primeira, que é a que nós vamos corrigir agora. A primeira questão, dizia assim: você conhece esses símbolos? O que eles significam e onde podem ser encontrados? Então, os símbolos são esses que estão aqui ao lado. Então, é claro, todos nós conhecemos aqui esses símbolos. Primeiro, esse que está em azul, um posto de abastecimento de combustível, E esse símbolo aí, ele pode ser encontrado em estradas próximos a postos de combustíveis. A segunda imagem, reciclagem para indicar que o material deve ser encaminhado para a coleta seletiva, que é esse cinza, esse símbolo aí que está na cor preta e cinza. E o último símbolo, que é esse que tem um círculo cortado, está indicando que é proibido fumar. E geralmente esse símbolo ele é encontrado em ambientes fechados. Pronto, após a realização da correção da página anterior, vamos fazer a correção de algumas questões que nós já tínhamos feito em nossas aulas e ainda não tínhamos realizado essa correção. Acompanhe. Página 17 do caderno 2. Primeira questão. De que maneira a construção de diques e canais e o desenvolvimento da agricultura contribuíram para o aparecimento de cidades na região da Mesopotâmia? Então, nós vimos que ao longo do tempo, os povos que foram se instalando lá, principalmente os sumérios, eles foram construindo diques, canais e ajudou muito na questão do desenvolvimento e o aparecimento de cidades. Então, vamos ver aqui, de fato, como foi essa contribuição. Ao desenvolver essas técnicas, no caso a construção de diques, canais, açudes, os sumérios aumentaram a produção de alimentos e criaram as condições para o surgimento de diversas atividades, como artesanato, o comércio e etc. A prática da agricultura, a expansão dessas atividades e a consequente concentração de pessoas em uma mesma área deram origem às cidades. Então, como a gente pode perceber aí, o desenvolvimento dessas técnicas contribuíram muito para a questão do desenvolvimento daquela região. Pessoal, continuando a correção, nós não fizemos, tia Denise não passou para vocês fazerem ainda, a segunda e a terceira questão. A tia Denise passou a quarta ainda da página 17. Vamos ver. Reveja a seção Olho Vivo e aponte pelo menos 4 detalhes do painel Guerra que nos permitam afirmar que o rei encontra-se representado na faixa superior do estandarte de U. Então, pessoal, nas nossas aulas, tia Denise estudou com vocês os dois painéis do estandarte de U, o painel Guerra e o painel Paz. Essa questão está se referindo ao painel Guerra e pede para a gente apresentar aqui 4 fatores que apontam que o rei, esse que tia Denise colocou em destaque aqui, circulou no painel, fatores que indicam que esse rei realmente é ele e que realmente encontra-se nesse painel. Então, tia Denise destacou aqui para vocês os 4 fatores. Primeiro, a figura do rei é a maior. Então, logo quando a gente observa, esse painel, a gente vê essa figura em destaque. Outra, está no centro. Terceira, segura uma lança ou um cetro. Então, a gente pode observar aí que essa figura está segurando aí ou uma lança, ou um cetro nas mãos, o que é símbolo de poder, viu, pessoal? E a última, todas as pessoas estão voltadas para ele. Então, a gente pode perceber aí nessa faixa acima
que todas as pessoas que estão aí estão voltadas para essa figura. Então, são esses fatores aí que nos comprovam que realmente esta figura, esta imagem, é a imagem do rei. Terminada a quarta questão, tia Denise passou para vocês, na página 18, a quinta e a sexta questão, que nós vamos também corrigir agora. Quinta questão. Observe a imagem do painel Paz do estandarte de U, página 8, que mostra alguns aspectos da organização da sociedade suméria. A partir dela, podemos dizer que a sociedade suméria era uma sociedade igualitária? Justifique sua resposta com base nos elementos da imagem. Então, desde as nossas explicações sobre a organização da sociedade suméria, tia Denise explicou que não era uma sociedade igualitária. Então, logo aí você vai colocar que não era uma sociedade igualitária. Agora, nós vamos ver aqui os elementos que comprovam que não era uma sociedade igualitária. Podemos observar na imagem o sistema de hierarquia social, com a presença de servos na parte inferior da imagem. Então, aqui nessa parte de baixo, a gente vê os servos, aquelas pessoas que de fato trabalhavam. No centro, que é essa segunda faixa, estão os pastores, né? As pessoas que criavam cabras, bodes, carneiros. E no alto, né, a última lá de cima, o rei, a corte e os músicos. A corte eram os familiares do rei, as pessoas mais próximas do rei. E também os músicos que tinham grande importância naquela sociedade. Sexta questão. Leia a frase a seguir e, com base na leitura da seção Conexões, a escrita cuneiforme, páginas 14 e 15, responda às questões. Então, vamos ler a frase. A necessidade de registrar os estoques de alimentos, os impostos recebidos, as transações comerciais efetuadas e também as leis existentes, fez com que os sumérios desenvolvessem um dos mais antigos sistemas de escritas do mundo, inventado por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Letra A. Descreva as principais características do sistema de escrita inventado pelos sumérios. Então, o sistema de escrita que nós estudamos na nossa aula anterior. A escrita era inicialmente pictográfica. Cada símbolo significava uma palavra. Isso fez com que ela possuísse cerca de 2.000 sinais. A dificuldade de registrar as ideias fez com que essa escrita se transformasse e os pictogramas passassem a representar sílabas ou sons, reduzindo os sinais para 600. Então, pessoal, aqui nós vimos, né, que inicialmente a escrita cuneiforme, a escrita dos sumérios, era bem mais complicada. Mas aí, ao longo do tempo, eles foram aperfeiçoando, podendo assim reduzir o número de sinais e podendo assim deixar uma escrita mais fácil de aprender. B. Explique como funcionava o sistema de ensino da leitura e escrita entre os sumérios. Então, como nós vimos, né, a escrita cuneiforme era uma escrita bem complicada e nem todas as pessoas tinham acesso, apenas as pessoas da classe alta. Para ensinar a leitura e a escrita, foram criadas as edubas, uma espécie de escola que funcionava ao lado dos templos ou do palácio real. Os escribas precisavam frequentá-las desde o início da juventude para dominar o complexo código de escrita dos sumérios. Então, pessoal, esses escribas eram os únicos que tinham o domínio dessa escrita, tá certo? Bom, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Tia Denise vai deixar apenas essa correção para vocês fazerem, tá certo? E apenas na próxima aula, segunda-feira, é que nós faremos uma nova atividade. Até a nossa próxima aula de História.